Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus vos seja multiplicado. Em nome do nosso Senhor Jesus, estamos aqui com a permissão do nosso Deus, com motivos para agradecê-lo por cada minuto e também pelo privilégio, pela oportunidade de termos ou estarmos tendo mais um dia de vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó Espírito Santo, Deus Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje, mais uma vez, e diante dessa oportunidade, estou aqui com uma devocional onde vai nos mostrar algo a respeito daqueles que vivem desanimados, aqueles que vivem ou se deparam, não encontram forças e se entregam. É até ruim de falar a preguiça, mas é a devocional de hoje que vai nos mostrar este ensinamento. Embora você não queira ser essa pessoa, porém, de repente você não se vê força, você se entregou, você está se entregando e de repente nem se esforçando você está, nem se esforçar você se esforça. Há uma necessidade de você se esforçar para que o Senhor se alegre com a sua atitude. Há uma necessidade de você se esforçar. É o que temos na orientação, na palavra do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós nos esforçamos diante de Deus, diante das circunstâncias, quando nós nos esforçamos diante de tudo aquilo, ou de tudo quanto vem assolar, ou tentando, ou até mesmo assolando as nossas vidas, onde nós apenas olhamos, porém, por não estarmos tendo essa força dentro de nós, nós nos tornamos preguiçosos. E a devocional diária, nós vamos ter essa orientação na palavra do Senhor em Provérbios, dita pelo Salomão, dita pelo filho de Davi, Salomão, rei de Israel, homem mais sábio de toda a história, onde nunca houve e nem haverá o homem mais rico do que foi Salomão. Esta é uma virtude, é algo que ele conquista diante de Deus, tendo a oportunidade de pedir o que quisesse pedir, porém, ele não tendo a oportunidade de pedir. E, no caso, ao invés dele pedir riquezas, honra, pedir poder, ele não pede nada disso, ele pede sabedoria. E ao pedir sabedoria, Deus lhe concede a ele riquezas e oferece também honras ali a Salomão. Deus dá a ele este privilégio, este prazer, essa graça, onde não temos como medir, para todo aquele que tem diante dele a oportunidade de clamar a Deus, e Deus lhe concedendo
você tendo a oportunidade de escolher o que você irá escolher diante do que o Senhor colocar para você. De repente você possa não escolher a sabedoria e possa fazer uma escolha onde você terá resultados não satisfatórios, resultados futuros, onde você vai se definhar, você vai se entristecer, você vai se deparar com arrependimento de não ter encontrado, de não ter se esforçado. Mas agora, diante da palavra, hoje, vinda da parte de Deus, passando pela devocional diária, onde encontramos em Provérbios, no capítulo de número 6, nós vamos ver essa orientação de Salomão para que venha servir de estímulo para que não sejamos, para que não venhamos a ser ou nos entregar, sendo que isto causará consequências futuras, como eu disse. E em nome de Jesus, estou com um texto em Provérbios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 6, e vai até o versículo de número 11. Provérbios, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, onde nós vamos tirar aqui uma breve lição, e eu creio e espero que possa chegar até mesmo diante daquele que se encontra passando por esse processo, talvez não tenha acesso às redes sociais, mas de repente você pode se deparar, pois Deus, Ele nunca erra, Deus, Ele sabe qual é a palavra e sabe como fazer com que essa palavra chegue diante daquele que se encontra dentro desse quadro. E de repente, talvez nem está sendo preguiçoso ou esteja passando também por uma depressão, onde você talvez não tenha esse conhecimento e tudo parece e você demonstra que você está sendo um preguiçoso e de repente não é, pois você está enfrentando um problema onde pode ser solucionado, onde não há problemas que venham a ser maior do que o nosso Deus. Essa é uma grande verdade na palavra do Senhor, e eu já me deparei com um caso assim, onde uma garota, vivia ali sendo até mesmo ameaçada pela mãe, ou então sendo forçada a fazer as coisas, e vendo que ela não tinha forças, ela considerava aquela garota como uma preguiçosa, como quem não queria nada com a vida, e tendo o que fazer e não tendo forças para fazer, era ali forçada, porém ela estava dentro de um quadro depressivo. Então tudo isso é preciso analisar, e nós pedimos ao Senhor que nos dê o discernimento, a capacidade de poder entender ou termos misericórdias, pois essa é também uma orientação do Senhor. Caso eu não venha, ou não tenha, ou não haja dentro de mim o ser, ou ter a misericórdia daquela pessoa que está ao meu lado. Misericórdia é sentir a miséria do outro, a sentir a miséria daquele que está precisando de ajuda, e de repente não ajuda e não esteja ali sendo aquela pessoa como está nesse versículo dessa palavra. Quero deixar isso bem frisado,
porque precisamos estar na orientação do Senhor. Caso contrário, não há como, não há possibilidade com os nossos olhos carnais termos a orientação de Deus, caso eu não venha ter esse momento de intimidade com Ele, pedindo a Ele: Senhor, me dê forças, nós erramos, eu estou errando diante de Ti, eu estou agindo de forma que eu quero ter paciência ali com aquele que estou convivendo, estou vendo que ele não está agindo. Mostra-me, Senhor. Pai, me dê força, me dê uma orientação de como agir com ele, Senhor, para que ele venha se sentir novamente o prazer de viver, onde muitos perderam este prazer e se entregaram completamente. E base disso, nós podemos ver na palavra do nosso Deus que, conhecendo a palavra de Deus, olha só, o nosso corpo é um templo, então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Até então, outrora, nós vivíamos de forma não condizente com a palavra de Deus. Então, por estarmos vivendo não de conformidade com a palavra de Deus, nós vivíamos de uma maneira, por natureza, vivíamos, como eu vou colocar aqui neste momento, para expressar o que quero dizer. A casa, por ela estar sempre sendo ocupada, ou por estar sempre ocupada, ou por um espírito não conhecendo a Deus, essa casa vai estar sendo habitada. Quem vai estar habitando é o espírito imundo, é o espírito onde ele vai fazer de tudo para que você não conheça o verdadeiro sentido, não conheça o outro lado, que é o lado espiritual, o lado de Deus, a parte de Deus. Aquele que criou, ele vai impedir de que você veja, que você veja e reconheça que foi feito a imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Então, por essa casa estar sempre ocupada, e outrora, eu posso dizer por mim, assim como muitos que hoje são conhecedores da palavra, pode dizer também que outrora a casa ela vivia sendo ocupada por espíritos malignos, por alguém que estava sempre lutando, e ao olhar para a palavra de Deus, nós podemos deparar com essa verdade, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Por isso a casa, antes de conhecer a Jesus, antes de se render a Jesus, ela está sendo ocupada por um espírito maligno. Mas você vindo a conhecer a palavra de Deus, ela vai passar a ser habitada por um Espírito Santo de Deus, onde você vai se sentir, você vai ter uma nova visão, você vai ver que a vida vale a pena, independente das dificuldades, independente das lutas. Então você não vai frisar, você não vai focar, e você não pode, nós não podemos, vamos dizer assim, focarmos nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades da vida. Vamos ter o nosso foco, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E de que forma isso acontece? Quando você olha, quando você reconhece que você é um pecador, que você é um ignorante, isso quer dizer que você ignorou a palavra. E quantas vezes alguém chegou diante de você querendo mostrar essa palavra para você e você não entendeu, mas você, pela casa, está sendo ocupada e pelo Deus desse século está cegando o entendimento, ou cegou o seu entendimento, e fazendo com que você
fazendo de tudo para que você não reconheça, para que você não veja, não aprenda, não se entregue completamente a quem tudo pode, a sua casa, ela vai continuar sendo habitada pelo espírito maligno. E você se entregando àquele espírito maligno até então ele vai sair daquela casa e vai passar a habitar ali o Espírito Santo de Deus. E aquele espírito imundo saindo e habitando o Espírito Santo, você vai ver que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você vai ver, você vai sentir uma diferença entre o Espírito Santo de Deus e o espírito maligno que tem perturbado, tem impedido de muitos virem a conhecer essa palavra. E por estarem impedindo dessas pessoas virem, por essas vidas virem a reconhecer essa palavra, você vai ver a seguinte, você vai se deparar com a seguinte verdade. Conhecendo a verdade, você vai encontrar a libertação. Aí vem o versículo de João 8,32, e conhecereis a verdade. Então, para aqueles que estão vivendo em uma cegueira espiritual, onde o Deus desse século está cegando, você dizendo para essa pessoa, para essa vida que está vivendo, está deparando com essa situação, você pode dizer para ele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o único que pode libertar é Cristo. E Cristo, libertando verdadeiramente, você vai ser livre desse peso, dessa vida que você está levando. De uma vida triste, você vai ver que você pode ser completamente feliz, bem-aventurado. Você vai ver se deparar com as verdades bíblicas. Então, pelo Espírito Santo, passar a viver nesse templo que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito imundo, ele vai sair e vai ficar girando, ele vai ficar rondando, para ver se você vai permanecer firme ali nos ensinamentos do Senhor. E por você está firme, está aprendendo, está vendo o outro lado da moeda, vamos dizer assim, aí ele está ali furioso, batalhando, colocando empecilho. Caso você venha a errar, ele está ali para te acusar, para condenar, é o seu adversário. Ele vai fazer de tudo para que você volte, para que deixe ele habitar até então na casa onde ele estava, que é o templo, é o seu corpo. E com essa verdade ele vai ficar rodeando. E não é por um acaso, não é assim sem sentido que está escrito na palavra, que o inimigo ele está rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então aquela casa, por estar habitada pelo Espírito Santo, e ele está rodeando aquela casa, ele vai ficar rodeando, ele vai ficar tentando. E uma coisa eu digo: se Deus passou, se você compreendeu, entregou a sua vida ao Senhor, crendo que Ele é aquele que te dará força, e você entenderá que, como na orientação do apóstolo Paulo, dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai ver que você pode sim, você pode conseguir, você pode alcançar, você vai alcançar os seus objetivos, não no seu tempo. Há um tempo determinado e é necessário você lutar e esperar apenas no Senhor. E você esperando, Deus ele vai te atender. Como Davi, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Então tenha paciência, não desista. Pode estar sendo difícil, estar sendo difícil para você neste momento, mas não desista.
Não desista em momento algum, pelo contrário, entregue-se, lance sobre ele, sobre nosso Senhor e Salvador Jesus, todo o vosso medo, todo o seu medo, ansiedade, tudo aquilo, lança sobre ele e você verá a diferença do que é estar diante de Deus, buscando a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e vendo que vale a pena, enfrentando a dificuldade. Talvez você possa não estar encontrando força por não estar pedindo ao Senhor, ou esteja pedindo e parece que Ele não está te ouvindo. Isso não é verdade, o inimigo pode soprar isso no seu ouvido, mas que você possa rejeitar, dizendo: Espírito Santo, o Senhor é que habita aqui, eu abri o meu coração para ti, Jesus. O Senhor, Jesus, que subiu aos céus, deixou o Espírito Santo, aquele que convence. Eu quero ser convencido a cada dia, eu não quero perder o foco. Então você está ali seguindo, você está cuidando desse tempo. E por você estar se cuidando desse tempo, você vai perseverando, e de repente você se afasta, você cai. O cair é do homem, mas o cair é do homem, o levantar, oh meu Pai, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus irá te conceder forças. Então fala: Senhor, eu errei, pequei, caí, portanto eu estendo, eu me levanto, Senhor, eu peço a Ti, segure minhas mãos novamente, não deixando que eu me afaste. Mas não é dessa forma que acontece com todos, pois muitos há que deixaram o caminho do Senhor, se afastaram, perderam essa comunhão com o Senhor. Aí, se ele sai, e ali o espírito mundo, por ter saído daquela casa, e o Espírito Santo estar habitando, e pelo Espírito Santo, por você ter se desanimado, ter se afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo vai sair, você vai perder a comunhão com o Espírito Santo, o qual é aquele que pode convencer, onde o Senhor Jesus, estando com você, não há como o espírito mundo vencer, pois ele veio para desfazer as obras do diabo. Esta é uma grande verdade na palavra de Deus. Aí você não consegue, você não encontra força e se afasta. Aí fica pior, as coisas vão piorar, sabe por quê? Porque você se afastando e o espírito imundo, vendo que aquela casa se encontra vazia, ele voltará trazendo com ele 7 espíritos piores. 7 espíritos piores, onde o último estado daquela pessoa será a morte, será a perdição. E eu passei por isso, eu me afastei dos caminhos do Senhor, era completamente envolvido e fiquei ali mais de 12 anos, de 95 até 2008, mais de 12 anos, e me afastei e fiquei afastado dos caminhos por 8 anos. E eu sei o que passei, onde a força, aquilo que eu fazia de primeiro, eu fiz multiplicado. Eu estava fazendo e olhava para dentro de mim, como eu, sendo conhecedor da palavra e desejando voltar e não conseguia, aí eu fazia as coisas piores do que eu fazia antes. Isso é o que acontece com aquele que afasta, e de repente você é aquele que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e se encontra desanimado, completamente desanimado da vida. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, Deus que é o Criador dos céus e da terra, Ele quer agir, Ele age em prol daquele que se entrega a Ele. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá?
Esta é uma orientação também na palavra de Deus que você pode pegar. Senhor, entra, age na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei, não estou conseguindo falar, o inimigo tem impedido que saiam as palavras, que eu deposite a fé, que eu volte ao primeiro amor, pelo primeiro amor que eu até então tive contigo, tendo experiências com o Senhor, experiências boas, experiências que eu não gostaria de ter perdido, mas por ter dado lugar e ter me afastado dos teus caminhos. Tem misericórdia de mim, Senhor. E tem misericórdia de mim, e você, o Senhor, Ele certamente Ele vai te atender. Basta você se esforçar e você vai sair do quadro pelo qual é a devocional do dia de hoje, onde muitos te consideram e de repente você se encontra, se tornou um pedinte para satisfazer o desejo da sua carne, que é esse templo do Espírito Santo, onde pode ser alimentado com a palavra de Deus, e você procura ali, tornou um pedinte para satisfazer a carne com coisas que desagradam a Deus. Isso é o espírito mundo com mais sete que se tornou sobre a sua vida. Mas encontre forças hoje, meu amado, que este vídeo, que essa palavra possa chegar diante de você e você não entender. Eu não tenho telefone, eu não tenho como assistir, e agora você está sentado comigo aqui, passando pelo YouTube, visitando o YouTube, algum colega está mostrando para você, e você se depara com essa mensagem e se sente fortalecido, ou irá se fortalecer e dizer: chega, você vai dar um basta para aquilo ali, e vai mostrar que maior é Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta é a orientação da palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor por ter me dado a liberdade, a oportunidade. Eu sei que caí, louvado seja Deus, eu caí, o Senhor me sustentou. Eu caí uma vez, não quero cair pela segunda, e para que eu não venha cair, para que eu não venha me afastar, e nem pensar que estou de pé, pois aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas o cuidado é estar se dobrando diante do Senhor a cada dia, ainda que não haja, ainda que não saia a palavra dos seus lábios, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero colocar a minha vida, Senhor, diante de Ti, eu quero me ajoelhar aqui, Senhor, por 10 minutos, oh Deus querido, me dê força, ainda que o inimigo queira fazer tudo, ficar soprando nos meus ouvidos, não importa, Senhor, eu estou aqui me colocando de joelhos, colocando a minha vida diante do Senhor, dizendo: Pai, eu não tenho palavras, eu não sei expressar, meu Deus, mas aqui estou colocando a minha vida diante de Ti. Ó Deus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero continuar, eu quero voltar ao primeiro amor, meu Deus. Eu não quero continuar vivendo nessa vida de derrota. Tudo isso nós vamos, e você pode e irá se deparar com essa verdade na palavra. É a devocional de hoje que vai falar acerca do preguiçoso. Do preguiçoso. Então, nós vamos ver aqui em Provérbios, no capítulo de número 6, no versículo de número 6, capítulo de número 6, no versículo de número 6 ao 11, e vai dizer assim a palavra do Senhor. Se nós iniciarmos pelo versículo 1 da palavra, eu não gosto, porque senão amanhã pode vir na devocional o versículo da devocional é de 6 a 11. Aí, por exemplo, eu quero ler do versículo 1 até chegar ao versículo 11. Eu posso fazer isso,
Mas amanhã surge na devocional novamente esse versículo. Mas não há problema, pois a palavra de Deus ela se renova. A visão que o Senhor está me dando agora e que o Espírito Santo quer que eu transmita para você, para que você receba as forças, receba forças e forças multiplicadas para permanecer na presença dEle, eu posso ler. E mesmo que venha na devocional do amanhã, a qual eu não sei qual será. Então aqui estou, diante do Provérbios, no capítulo de número 6, iniciando do versículo 1, mas sendo que a devocional está do capítulo 6, do versículo 6 até o 11. Mas para você iniciar para você ver, iniciando pelo primeiro versículo e chegando até o versículo 11, você entenderá como Salomão vai expressar. Salomão vai expressar de uma forma, mostrando-se sendo boca de Deus e deixando ali provérbios para que venhamos a sermos alimentados. Quer dizer, isso é um prato de alimento. Assim como necessitamos do alimento material para manter o nosso corpo físico, assim também precisamos do alimento espiritual para vencermos as lutas. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e assim contra as forças espirituais do mal. Tudo isso, e para isso é necessário você estar se revestindo das armaduras de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, onde você como devemos, estar sujeitando a Deus e resistindo ao diabo para que cada vez mais ele saia em retirada. Não tem lugar, não há mais lugar para ele. Sendo você se sujeitando a Deus, o diabo vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. Resistir sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá. Ele vai tentar, ele pode tentar, mas nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer. É uma orientação de Deus nessa palavra. É uma orientação de Deus numa devocional pela manhã desse dia, no qual estamos aqui nesse momento, que é o dia 16, no qual aniversário da minha esposa. Hoje é a data do aniversário da minha esposa, onde parabenizo, onde peço a Deus que lhe dê força, que lhe capacite, multiplique, reacenda a chama da coragem, a chama do desejo ardente pela obra do Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar visitando, assim também a todos aqueles que nessa data está completando mais um ano de existência. Que o Senhor esteja com você também nesse dia. Receba as bênçãos do Senhor, receba a força, a graça do Senhor, ela é o bastante para nossas vidas. A graça do Senhor, ela nos basta. Isso é o que é mais importante em nos alimentar, que é da palavra do Senhor. Então Salomão, no versículo 1, ele vai dizer: filho meu, se nós olharmos o versículo 1, ele vai dizer, Salomão vai falar assim: filho meu, se ficastes por fiador do seu próximo, e se experimentastes por um estranho, se te empenhastes por um estranho, estás enredado pelos seus lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo,
no versículo 4, vai dizer assim: não des sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Aqueles que gostam de ficar aí só deitados, só dormindo, ali estão dando as pálpebras, sonos, estão ali se entregando, não querem, não tem força. É o que nós estamos vendo. Então, e você vai dizer: livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Livra, sai dessa vida, deixa isso de lado, deixa que essa fica para trás. Onde você vai ter agora, você vai ver o que acontece caso você dê crédito, você passe ou não encontre forças para sair dessa condição. Aí você vai ver o que o Salomão vai expressar agora, que é a devocional. Onde você vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Então, a orientação aqui, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, uma palavra que te dá a garantia de que você pode se tornar, você se tornará em uma outra pessoa, onde você vai sentir prazer, você vai sentir alegria, você vai saber e ter também bagagem, você vai ter experiências adquiridas para poder ajudar aqueles que estão vivendo da forma como você vivia. E você vendo, você vai passar então a ser misericordioso, a ter, se sentir a miséria daquele que está passando por aquele momento. Esta é a grande verdade que nós encontramos, por isso Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Precisa você considerar os seus caminhos. Considerar de que forma? O caminho que eu estou vivendo é um caminho de derrota, é um caminho que eu estou cansado de passar por ele, é um caminho que eu não quero dar continuidade a ele. Eu quero considerar, eu quero encontrar a sabedoria. E aí você vai para Tiago. Tiago mostra: está alguém entre vós precisando de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem nada lhes prosperar. Tudo isso está na palavra do nosso Deus, não tem como fugirmos da palavra. Os discípulos dizendo ali, aí o Senhor pergunta: quem dizeis o povo que sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu és o Elias, tu és o profeta, e tu aí o outro: e vós, o que dizeis que sou? Tu és o Filho de Deus. Então Pedro, ele fala aquilo ali e recebe na orientação do Senhor, vendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. E assim muitos ali saindo, abandonando, e o Senhor Jesus também pergunta para eles, perguntando se eles quisessem ir para também se afastar, deixar Jesus, abandonar o caminho. Aí Pedro diz: para onde irei? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde você só encontrará a palavra de vida eterna na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Esta é a garantia que precisamos, essa é a confiança que precisamos depositar, é essa consideração que devemos fazer pelo caminho que estamos vivendo, para não ter com a formiga, para não sermos preguiçosos, para termos com a formiga. A formiga, ela não desanima, ela está sempre trabalhando. Interessante que está sempre em comunhão, está sempre em união, ajudando uma a outra. Tem até um louvor muito antigo,
que fala assim, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Enquanto eu não vou saber. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Enquanto uma corta, a outra carrega. Eu esqueci, eu não sei, mas quem sabe que isto é um versinho ali mostrando ensinamentos para as crianças, onde elas vão estar sendo ensinadas. Você, pai, pode ensinar o teu filho, a criança, o caminho que ele deve seguir enquanto ele está pequeno, onde você está tendo domínio sobre ele. Então ensina a criança o caminho que deve seguir enquanto é pequeno, para que não se torne, para que não se caia, para que não caia nesse grupo dos preguiçosos, onde Salomão ele vai dizer, expressando, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio, a qual, não tendo chefe, você vendo a formiga, ela não tendo chefe, e nem superintendente, nem governador, mas no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. E o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando você vai continuar? Até quando você vai ficar deitado aí, levantado, prostrado, pedindo? A pessoa está trabalhando e você ali está pedindo. Eu sei que muitos estão pedindo por situação, por não terem um emprego e a gente não sabe mais o que fazer. Se você der a todos aqueles que estão te pedindo, eu sei que Deus te suprirá, mas tem aqueles que estão pedindo para se alimentar, satisfazer o desejo da sua carne, para se prejudicar. E como saber a quem darmos? Aquele que precisa, aquele que de fato ele quer, ele pede, ele vai explicar, ele vai ver e você vai oferecer algo para ele. Você quer ajudar? Eu tenho aqui um trabalho para você aqui, para você ter o seu sustento. Você vai dar, não, o peixe para ele. Há uma necessidade de nós estarmos dando a vara para ele pescar, o anzol para ele pescar. Aí sim, você vai estar ajudando, mas não contribuindo para que ele se deleite do mal. E quantos estão pedindo e a pessoa vendo que é para beber e ele dá para ele? Você está contribuindo para o mal daquela pessoa. Eu não dou. E tenho que falar, não, meu amado, eu não vou contribuir com o seu mal, não. Eu sei que Deus tem o melhor para você. Louvado seja Deus, mas que Deus tenha misericórdia, Então, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Quando você vai levantar do teu sono, desse sono onde você está prostrado? Você só vive prostrado, meu amado. Meu irmão, minha irmã, levanta. Quando você vai se levantar desse teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. E no versículo 11, ele vai concluir dizendo: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Olha só o futuro que você terá se você permanecer dessa forma. O futuro que você terá caso você venha permanecer dessa forma, não se despertando do sono. E da mesma forma, do lado espiritual, a palavra orientando: desperta, ó tu que dormes.
Desperta, ó tu que dormes. Desperta, meu querido. Desperta. Eu sei que você pode não estar encontrando forças, mas busque forças em Deus. Entregue, tire um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Dê tempo, dê crédito à palavra do Senhor. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. E olhando para essa mensagem, olhando para essa mensagem, eu posso dizer, não tem como, olhando para ela, dizendo assim, como essas palavras de Salomão condenou a preguiça e repreendeu o preguiçoso. Como essas palavras, Salomão, com essas palavras, Salomão, ele repreende. Se nós olharmos aqui, ele condenou, com essas palavras, Salomão condenou a preguiça e repreendeu o preguiçoso. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, Ele está vendo você dessa forma. Ele quer que você se esforça. E você se esforçando, você estará se alegrando o coração de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, pois a alegria do Senhor é ver você se esforçando, meu querido. Tome essa palavra para a sua vida, e entenda que essas palavras, Salomão condenou a preguiça e repreendeu o preguiçoso. Ele está repreendendo o preguiçoso. Você pode até não gostar, você pode até se sentir ofendido de dizer dessa forma para você do que estou dizendo, mas eu andei dessa forma, eu me entreguei, mesmo eu me entregando, eu trabalhava para manter o meu vício, para sustentar, porque não era pedindo. Eu sei que eu errei, que eu caí feio, onde me entreguei às drogas, à maconha, começando pela maconha e iniciando pela maconha, fui para a cocaína, depois cheguei ao cúmulo mesmo, ao fim, que foi o crack. Hoje em dia, nós já vemos tantas drogas aí, que está em evidência, está matando, está destruindo, mas a pessoa está se perdendo. O meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Precisamos estar passando essas orientações. Não experimente, meu querido, aquilo que o inimigo está preparando para destruir a sua vida. Não experimente, não seja curioso para o mal, mas sim seja ali desejoso por conhecer, por se entregar, por amar a Deus sobre todas as coisas. É a orientação de Deus. Olhando então para Salomão, com essas palavras, Salomão condenou o preguiçoso e repreendeu a preguiça e repreendeu o preguiçoso. A preguiça não é apenas uma atitude, é a falta de ação. Isto é, a preguiça é a falta de ação. É escolher negligenciar questões importantes, é negligenciar situações, negligenciar questões importantes na vida. O que é importante? O importante é a sua vida, no qual você vai prestar contas a Deus. Você vai ter que prestar conta, vai chegar aquele dia, querendo você ou não, você vai ter que dobrar os seus joelhos, você vai ter que confessar com a sua língua, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, que por amar esse mundo entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E olhando assim, então
A preguiça não é apenas uma atitude, é a falta de ação, é escolher, é negligenciar questões importantes. Nem sempre os resultados desta falta de atitude são evidentes, mas com o passar do tempo, os resultados desta inércia são perda e derrotas. São perda e derrotas. Não queira, não permaneça, não continue sendo uma pessoa derrotada. Saia desse lugar que você se encontra. Olhe para Cristo e Ele te exaltará. Entregue-se a Ele completamente. E você pode pedir a Ele, ó Deus, você pode falar com Deus, Ele está pronto a te ouvir, Ele está com seus ouvidos atentos ao seu clamor, as suas mãos estendidas para te acolher. Esta é a grande verdade, querido. Então você pode falar, Pai Celestial. Você pode falar para Ele, fechar os seus olhos e dizer, Pai Celestial, incite em mim uma paixão para fazer o que é verdadeiro e bom e justo. Incite em mim para fazer o que é agradável, o que é bom e justo, meu Deus. O Senhor pode fazer isso, o Senhor é o único que pode. Caso eu dê ao Senhor essa liberdade do Senhor ocupar o primeiro lugar da minha vida, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais, eu quero viver em novidade de vida, olhando para frente, deixando as coisas para trás fica, deixando as coisas que para trás fica e lançando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Isso você pode fazer e deixa as coisas para trás, esquece daquilo que ficou para trás e lance-se olhando para Cristo, meu querido, nessa palavra, naquilo que é bom e justo. Toque em meu coração quando eu negligenciar e o que é importante. Toque em meu coração quando eu negligenciar o que é importante. O importante para mim é o Senhor. O importante para mim é sair dessa vida pela qual estou vivendo, uma vida desgraçada, uma vida sem graça, sem a tua graça. Eu não quero mais continuar vivendo assim, eu quero me erguer, eu estou sem força. Por isso eu te peço, e peço também, eu uno a minha fé com a sua fé, e você desejoso em sair dessa vida, em procurar um lugar para receber o apoio, procure-nos. Estamos servindo a Deus ali na primeira igreja batista, na rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Mas não é só ali que você pode encontrar a Deus. Há uma igreja perto de você, mas procure uma igreja que te fale, que te pregue, que oriente a você na verdade. Há necessidade, não procure esses que estão enganando. Estão esse grupo de enganadores. Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Não acrediteis. Estão ali passando para você que é preciso você ter para ser, mas é necessário você ser para ter a presença de Deus. É o que você precisa, é o que eu preciso. Nada mais disso, além disso, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então, nada além do sangue, só Cristo pode te libertar.
Só Cristo pode te levantar. Creia, levante, olhe para Ele, erga os olhos para o alto, assim como Davi, e de onde me virá o socorro? Davi declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não busque o seu socorro em deuses que nada pode fazer por você. Mas saiba que o Deus que criou os céus e a terra é aquele que te conhece. Desde quando você estava no ventre materno, Ele já te conhecia. Oh, meu amado, saia deste mundo. E você pode falar com Deus: por favor, Senhor, ajude-me a discernir a diferença entre a preguiça e a genuína necessidade de descansar, equilibrando minha vida entre as responsabilidades que tenho assumido. Esta é a grande verdade, e você pode dizer assim: Pai, tudo isso eu te peço, eu oro a Ti, pedindo a Tua ajuda, pedindo socorro. Eu estou aqui dando o meu grito de socorro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa colocar no teu coração, que possa arder em teu coração a chama do amor, a chama da vitória, onde Cristo o exaltará. Humilhe-se. Aquele que humilha será exaltado, mas aquele que está se exaltando, ele será humilhado. Você pode cair na condição que se encontra aquele que até então no momento se encontra como preguiçoso, mas você pode ser abatido pelo Senhor caso você esteja exaltando e não tendo misericórdia daquele que se encontra caído. Essa é a grande verdade. Abrace, dê a ele uma palavra de esperança, onde ele pode encontrar as forças necessária para continuar a viver. Deus ser digno de abençoar a leitura da sua palavra e essa devocional desse dia, no dia de hoje, dia 16 de agosto, dia onde a minha esposa está comemorando o seu 59º aniversário, uma data que está marcada, a qual me ajudou, está comigo há 39, vamos para 40 anos, estendeu a mão. Aqueles que estenderam a mão para mim, e principalmente o Deus que teve misericórdia na minha vida, poupando-me, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para você, falando justamente para você, que neste momento talvez queira tomar a sua decisão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você pode fazer isto agora, dizendo: Jesus, eu quero me levantar, eu aceito a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, eu peço a Ti, Senhor, para que renove, me dê forças para caminhar, eu entrego a minha vida a Ti e renuncio todas as obras, todas as mazelas vindas da parte do diabo, que é o Deus desse século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, mas hoje não, hoje está resplandecendo na minha vida o desejo de ter uma vida plena, de ter uma vida repleta da tua presença, meu Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos dê, multiplique em nós as forças para poder falar do grande e verdadeiro amor daquele que, por amar esse mundo, entregou o seu Filho. E o seu Filho, que veio para buscar e salvar o que havia perdido, está batendo a porta do teu coração. Basta apenas você abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar.
e deixar Ele ocupar o primeiro lugar da sua vida, onde você vai passar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te conceda, tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não há dificuldade para aquele que tem Jesus Cristo, pois Ele sempre entra com a providência, e Ele tem providências para você, seja causa na justiça, seja na área de trabalho, por uma porta de emprego, clame a Ele. Independente em que área for, na área sentimental, na área conjugal, na falta de compreensão dentro do lar, em todas as áreas, em ambas as áreas, o Senhor se faz presente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada, não só hoje, mas seja para todo sempre, na minha, na sua, na minha família, na sua, na vida de todo aquele servo de Deus, espalhado pelos 4 cantos desse mundo, em nome e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um bom dia, uma boa quarta-feira. Amém? Deus abençoe, forte abraço a todos e até amanhã, sim, Deus me permitindo. Caso seja o meu último dia de hoje, fique com essa palavra, porque tudo vai passar, menos a palavra do nosso Deus. Essa palavra não passa, ela não vai passar. Amém? Então, ainda que amanhã eu não esteja aqui, mas essa palavra possa encontrar lugar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.